A minha família foi uma daquelas que ocuparam originalmente as vilas que formavam o núcleo residencial do que veio a ser o bairro de Vista Alegre. Eu, evidentemente, sou de uma geração muito mais recente e cresci já com a fábrica parcialmente desativada. Então, meu cotidiano não foi ritmado pelo apito e eu também não experimentei um ambiente tão carregado da poluição de uma fábrica em atividade. Mesmo assim, o cimento branco sempre foi uma referência do lugar onde eu morava. Por exemplo, quando eu ia preencher uma ficha cadastral, eu colocava meu endereço e complementava: próximo à fábrica de cimento branco. A fábrica tinha todo aspecto de coisa industrial, né? Um grande silo, uma fachada cinza, e marcava o bairro, porque destoava do resto do bairro. Então, para todo mundo do bairro, que dali era uma referência e chamava muita atenção. Então, antes da fábrica de cimento, o bloco antes da fábrica de cimento. Pega o ônibus depois, passa para a fábrica de cimento, você vai chegar lá na rotatória e ali tem um ponto de ônibus. Então sempre é uma espécie de ponto, né? De ponto geográfico para as pessoas se localizar. Por causa da demolição, a prefeitura divulgou um esquema especial de trânsito para amanhã. Entre 5 e 10 horas da manhã, um trecho da estrada da Água Grande, entre a rua Extremadura e a Avenida Miriti, será fechado nos dois sentidos. Se fosse o governo, fazeria uma boa casa de saúde, um hospital, né? Porque quanto mais hospital, melhor é. E é o que eu fazia. Mas, como eu não mando nada, mas a opinião do povo ajuda, né? Isso vai ser condomínio. Prédio, fazer prédio, Tá previsto para prédio, né? Tô pensando em condomínio do que acha ali o... Era bom fazer uma clínica da família, fazer para uma boa escola da FAETEC que a gente não temos aqui, que estamos dando uma boa FAETEC pra gente. Porque nossos filhos estudam lá para Caxias, onde tem FAETEC, lá da faculdade, né? Uma FAETEC que caía muito bem pra gente aqui. A fábrica foi implodida, não tem mais chaminé vomitando poeira de cimento sobre os carros, sobre as casas, enchendo os pulmões dos moradores do bairro, mas persiste ainda um terreno contaminado por décadas de atividade industrial nele, né? Houve a demolição da fábrica de cimentos e no espaço foi construído um condomínio, um grande condomínio para classe média, em que a demanda daquela comunidade que já residia ali foi simplesmente ignorada. Para falar de Irajá, é muito importante que a gente fale da importância estratégica, geograficamente, politicamente e administrativamente da região. Irajá, desde o século XVI, foi a primeira freguesia rural da cidade do Rio de Janeiro, região inclusive que fundou todos os subúrbios cariocas, né? Em 1880, o ramal Rio Douro de trem é instalado na região, o que promove um desenvolvimento e inclusive o aparecimento de outras atividades. Mas existe uma transição ainda maior desse capital comercial para o capital industrial entre 1906 e 1920. Nesse período, Irajá é a região, né, que vai se tornar o distrito com maior crescimento populacional da cidade do Rio de Janeiro. E havia uma necessidade maior de construção na região e também havia uma possibilidade de maior integração dessa área com o resto da cidade. Durante a ditadura do Estado Novo, houve o processo de construção da Avenida Brasil, que integrou ainda mais a região e que trouxe para aquela área um maior investimento industrial. É nesse período, inclusive, que a fábrica de cimento branco vai se estabelecer naquela região ali entre Irajá e Vista Alegre, o que vai promover um grande desenvolvimento da área. A fábrica do cimento de Irajá, né? Ela durante muito tempo ela permaneceu aqui e ela serviu de base, né, de matéria-prima, inclusive, para a construção de vários desses condomínios aqui, de vários desses conjuntos habitacionais.
Só que ela perdeu a sua força e, como todas as grandes fábricas que seguiam pela Avenida Brasil, nesse trecho aqui da Zona Norte, ela foi fechada, né? Como várias outras. Esses espaços ociosos deixados pela indústria foram substituídos pela especulação imobiliária com a construção de shopping centers e conjuntos residenciais, marcando uma transição de uso do solo aqui da região, que era uma área industrial, para uma região residencial. O que se fez foi o seguinte: se processou a implosão do prédio e o terreno foi ocupado por um condomínio residencial nessa fase de expansão imobiliária da Zona Norte. Tem aqui esse condomínio e daqui a 400 metros tem um outro condomínio. Esses condomínios fechados, em geral, eles têm sido, no subúrbio, pelo que eu tenho observado, são condomínios que não reconstituem a malha urbana da cidade. E isso gera uma quebra da livre circulação da cidade, uma perda de permeabilidade e a capilaridade das vias urbanas, não permitindo que o bairro tenha continuidade, né? Sendo interrompido por esses muros contínuos, esses vazios das calçadas, não favorecendo em nenhum momento que haja exatamente aquilo que a gente deseja numa cidade, que é a mistura das classes, a geração de pontos de encontro e geração de espaços que permitam que os diferentes se encontrem e que possivelmente esses encontros venham a gerar manifestações culturais, né, híbridas, gerar espaços híbridos na cidade. Esse subúrbio operário, fabril, e Irajá não é uma exceção, ele entra em declínio. Muitas fábricas fecham, muitas se transformam em hipermercados, em shopping center, como o Shopping Center Carioca, ou elas ingressam aí num padrão que é um padrão imobiliário voltado assim para um consumo de classe média, né? Então chegamos a um momento assim que prevalece um projeto imobiliário de consumo global, né? Dirigido, né? Não sei se os empresários têm noção de que eles têm uma função social também. Não é só pegar um terreno, compartimentar em vários apartamentos e vender e obter lucro. Ele está mudando a paisagem local. Ele está mudando. O empresário, com o seu investimento, muda o local. E eu acho que uma responsabilidade social cai muito bem nos dias de hoje, de mostrar que esse lugar tem uma história anterior, que esse lugar foi usado como fábrica de cimento branco, que tem algumas implicações, que valorizar no projeto as áreas que já são verdes. A vilazinha onde moravam os operários tem árvores frondosas, eu acho que até hoje. As casas foram demolidas. A região suburbana como um todo, mas Irajá, tem um grande problema. É a falta de arborização, a falta de áreas verdes. E isso vem acarretando nos últimos anos em transformar Irajá num dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, em alguns momentos com picos de temperatura, de sensação térmica, que fizeram com que Irajá se tornasse o bairro mais quente do Rio, superando Bangu e Madureira, que era uma coisa inimaginável. As casas de operários, casas assim que a gente considera hoje de classe média, porque eram casas grandes, cozinhas grandes. Então, toda a documentação referente a essa mudança imobiliária para os subúrbios é importantíssima. Cara, eu vendo essa transformação em Vista Alegre, né? Aqui atrás é o grande exemplo, né? Esse novo condomínio, onde era a fábrica de cimento. E o que eu tenho, assim, muito vivo na minha infância
era o apito da fábrica, né? Nos horários, eu acho que era 6, meio-dia e às 10 da noite. Às 10 da noite me marcava muito que a minha mãe sempre dizia, ó, a fábrica apitou, hora de dormir. Poxa, era uma tristeza, né? Já estava na rua brincando, apitava e todo mundo, as mães vinham, 10 horas, a fábrica apitou, hora de entrar. E eu lembro que, assim, que todo final de ano tinha uma festa de Natal da fábrica de cimento. E nós éramos, a gente recebia um ticketzinho e a gente ia lá pegar os brinquedos. Então eram brinquedos que eram distribuídos para as crianças na época de Natal. O guindaste que tinha, que trabalhava ali para levar as pedras, né, a brita, né, para ser moída dentro de um subsolo que tem. Eu acho que eu não sei nem como é que está esse subsolo da fábrica, porque esses prédios foram construídos por cima de uma espécie de laje gigantesca. Mas assim, é muito complexo você pegar e construir edifícios, né, em cima de uma área que já era projetada para ser uma fábrica de cimento. Sou nascido, criado aqui na localidade entre Cordovil e Vista Alegre, em Irajá. E ao longo desses meus anos de vida, tenho acompanhado o desenvolvimento da região. E é interessante que a gente vem notando como vem crescendo essa parte de infraestrutura habitacional, embora a gente ainda tenha uma grande dificuldade na parte de transportes, na parte de segurança pública, mas como vem valorizando a questão imobiliária, essas novas construções desses condomínios. E aproveitando também essas construções, esses terrenos que foram desapropriados de uma certa forma e que poderiam se tornar causas de invasão e isso trazer um certo desconforto para a comunidade local. Não, eu digo comparar de onde você mora, esse conjunto, a qualidade do seu... a qualidade do seu apartamento com a qualidade de lá, onde é melhor. Esses aqui são muito melhores porque são grandes, são os apartamentos, você está vendo aí, os cômodos e tal. Quando lançaram esse aí, na época, eu e ela fomos ver o apartamento, entendeu? Lá na Água Grande, tinha lá uma maquete, nós fomos ver. Até achamos graça, né? Bonitinho, tudo arrumadinho, a cozinha, babá e coisa e tal. Mas para morar, minha amiga, para morar não tinha um sofá desse, não entrava lá, uma cadeira dessa, coisa tudo pequenininha. E continua, né? Continua porque eles levantaram esses prédios todos aí. Entendeu? Eu acho que não tem uma condição tão boa de morar, mas... Vi essa fábrica aí, fizemos uns 2 ou 3 requerimentos para tirar a fábrica, e a fábrica não saía, e muita gente aí reclamava. Daquela parte da Meriti ali, tinha tempo que ficava tudo branco de fumaça da fábrica na época, entendeu? Aí foi no tempo que o finado Lacerda era o prefeito era o governo do Rio de Janeiro. Então ele veio aqui nessa escola em Luxemburgo, entendeu? Que estava ainda em construção, ainda não tinha nem acabado ainda. Tinha uma pilha de tijolo lá e coisa e tal, e minha filha tinha 4 aninhos. Aí ela sentou-se lá em cima da pilha de tijolo e nós perguntamos a ele, doutor, e essa fábrica vai sair daí ou não? Aí ele disse, é mais fácil os apartamentos sair do que a fábrica. Aí, o que é que nós vamos fazer? Ele foi embora e coisa e tal, e a fábrica ficou aí funcionando. Quando é um dia que eles resolveram derrubar a fábrica, aí eu cheguei lá no portão da fábrica, tinha lá o vigia, e eu falei com ele. Eu digo, olha, vigia, o negócio é o seguinte, para você ver como tudo tem um princípio e tem um fim.
Contei a história do governador que tinha falado e coisa e tal, que a fábrica não ia cair nunca, era preferível cair os apartamentos. Aí eu olhei, agora tá vendo? Tá caindo tudo, foi embora, porque depois um dia que eles estavam fazendo para explodir ali, o paredão enorme que tinha na fábrica, eles avisaram todo mundo aqui, não? Que era para se prevenir, porque ia ter uma explosão da fábrica. Até que a gente saiu de casa e foi lá para cima daquela pedreira, entendeu? Para ver o caimento da fábrica. Aí explodiu aquilo, nem foi aquilo tudo que eles falaram, mas caiu o paredão, entendeu? A orientação da Defesa Civil é de que moradores de uma área de 150 metros no entorno da fábrica saiam de casa 1 hora antes da implosão. Mas a fábrica, né, de cimento branco, que foi demolida em 2014, deixa aí uma lembrança histórica da importância desse cimento como agente de construção do entorno, mas também do desenvolvimento industrial da cidade a partir dos subúrbios. A presença sonora do apito da fábrica, marcando o trabalho lá dentro, também é um referencial para as pessoas se organizarem, né, no seu dia a dia, nos seus afazeres, a hora de trabalhar, a hora de botar o almoço, a hora de botar as crianças para dentro, né? Os projetos deveriam estar ligados à maneira de viver, né, de cada lugar, a forma de viver. E um projeto paisagístico é interessante que quebra também com essa ideia de que o subúrbio é feio. E essas mudanças, né, a evolução do lugar e ao mesmo tempo um pouco assustadora, né? A gente viu aqui a função da fábrica do cimento Irajá, o processo de urbanização, participando desse processo, e agora estamos numa nova questão, que agora é conseguir sobreviver com essa grande população que está chegando. Para a minha geração, que viveu nos 90, nos 80, no 2000, e para gerações anteriores, a fábrica vai continuar sendo uma referência e algo colocado no nosso imaginário. É muito importante termos conhecimento da história do lugar, porque a história do lugar significa, né, aquilo que é a própria vida, né, das pessoas e daqueles que fazem o seu dia a dia, né, o seu cotidiano, né? E se perdemos esse registro, né, perdemos um membro do corpo, perdemos parte, perdemos raízes, né? Estamos fadados, né, àquilo que eu diria, a um espaço formal, a um espaço que é mero descartável, né, para a gente. O meu bairro é o barro de onde vim, parabólicas habitam meu quintal. Nego, meu nego, ou sair, periferias recicladas, estou na geral. O meu bairro é o barro de onde vim, parabólicas habitam meu quintal. Nego, meu nego, ou sair, periferias recicladas, estou na geral. Estou no coletivo, tô ligado, eu tô legal. Pano de
de chita, Citim, minha banda, meu bando é carnaval. Craques de pelada ritmistas, pressão a prazo a perder de vista. Minhas roupas de brechó vou usar. E pra Penha, Madureira, Ramos ou Irajá, ouvir música barata e poesia intuitiva. Ouvir música barata e poesia intuitiva.